Pronto. Bom, boa noite oficialmente agora. Vamos estar começando o nosso segundo dia, né, do grupo de estudo, né? É o terceiro dia, mas o primeiro dia, como eu sempre falo, é mais uma introdução, né, para explicar a origem das cartas, tudo. E aí a semana passada a gente começou oficialmente, né, a leitura, e hoje a gente vai dar a sequência. Aí eu vou esperar a oração e depois eu passo as páginas certinho para quem não viu lá no grupo, para quem quiser acompanhar lendo, né? Ou para quem prefere acompanhar, como eu sempre falo, ouvindo com o coração, sempre consegue sentir melhor as energias das palavras. Mas vamos lá então, vamos fechar nossos olhos para a gente fazer a nossa meditação então, para a gente começar. Vamos respirando fundo algumas vezes para silenciar os pensamentos. E vamos à oração para nos conectar com toda essa egrégora que está presente aqui hoje. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência terrena e ficará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e pode ir abrindo os olhos. E vamos começar a leitura de hoje. A Paty está entrando agora também. Bem-vinda, Paty. Acabamos de fazer a oração. Vamos começar a leitura agora. Chegou na hora do início da leitura. Para quem a Carla que ainda não leu o livro, essa oração Cristo ele deixa pra gente ela está na carta 8, essa oração que ele faz, e é uma oração que ele nos ensina para a gente fazer sempre antes de meditar, para a gente fazer um contato com toda a consciência crística, e sempre que a gente vai falar sobre as cartas, ele também recomenda que a gente faça a leitura, que é para nos conectarmos com toda essa energia que está vindo aqui, nos inspirar e nos auxiliar no entendimento e na leitura de cada palavra. Tá? E também a Jane e a Carla, que estão também pela primeira vez aqui, a sala ela dura 1 hora, essa sala, né? Então quando estiver acabando, o que a gente faz? A gente abre outra sala, que dura em torno de 2 horas o estudo, então aí a gente sai da sala e eu mando um novo link que é para vocês acessarem logo em seguida, tá bom? Mas a gente avisa aqui direitinho. Então, a leitura hoje vai ser das páginas, para quem está acompanhando pelo PDF, é da 22 a 26, e para quem está acompanhando pelo livro da Almenara, né, da página 32 a 39. A gente começa ali no início, que é necessidade urgente de uma visão mais elevada. É onde a gente vai estar começando a leitura de hoje. Eu vou estar dividido em 2 etapas, né? A gente vai ler 2 trechos agora. Aí vamos conversar sobre eles,
e aí depois a gente vai para a próxima leitura depois, provavelmente já na outra sala, que é onde vai entrar já na Cristo falando um pouquinho sobre a sua juventude. Então vamos iniciar. Então vamos começar a leitura então. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem esta visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe bem. Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade. E assim, uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta, quem é você realmente, que é respondida em cada nível do seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras nesse momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer este trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente, e você deve aceitar, que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês, e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito de minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que então frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz estas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual
que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluírem espiritualmente. Você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenha escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode escrever desse ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário de seu plano de consciência para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava de o segredo do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tão poucos acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de uma crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos, e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus, e gentios também, não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas.
eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. E essa primeira parte a gente encerra aqui. E vamos lá. Agora abro a palavra para vocês. Quem gostaria de começar falando, perguntando, passando um pouquinho do entendimento? As energias estão fortíssimas. Eu não sei como vocês estão, mas eu estou com o corpo todo em vibração aqui. Meu Deus do céu. Quem gostaria de começar falando? Betinha, vou chamar você para começar. Você que é a mais veterana de todas. Ai, Christian, muita responsabilidade. É, o texto foi bem longo, né? Mas eu acabei anotando algumas coisinhas aqui logo do começo, né? Quando ele se refere lá à questão da realidade que ele viu no deserto, né? Do amor por detrás e no interior de toda a existência, né? E isso me chama a atenção, né? Porque é basicamente o que Cristo, mesmo vamos pensar assim na igreja, né? Nas igrejas de forma geral, é uma coisa que é assim destacado, né? Vamos dizer assim, né? Mas que às vezes por diversas situações aquilo se perde na essência, né? E eu achei assim muito interessante essa colocação dele, né? Já logo no início dele falar desse amor, da abundância, da felicidade, né? Bem no início do texto. Vai falar mais alguma coisinha? Aí depois ele continua falando, né, que a verdadeira natureza do ser for completamente estendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual. Então, mais uma vez, né, a gente, assim, eu me lembro que no outro grupo, às vezes eu tinha dificuldade de compreender assim, todo esse contexto escrito mesmo, né? Mas ao mesmo tempo eu achava que tudo aquilo fazia muito sentido. E relendo esse trecho hoje, isso me traz essa sensação, né? Que tudo está no amor, né? Porque quando a gente realmente está vibrando no amor, a gente supera qualquer outro sentimento, né? De sentimentos mais inferiores, né? Agora, se a gente não vibra no amor, a gente acaba permitindo que outros sentimentos menos inferiores eles se externem, né? Eles se manifestem no nosso dia a dia. Então, achei assim muito, muito forte logo esse trecho aí.
Bacana, bacana. Muito bom, muito bom. Obrigado, Betinha, pelo seu compartilhar. Alguém quer falar alguma coisinha agora? Eu posso falar? Pode falar, Marlete. Então, eu vejo assim, Cristo, né? Quando ele estava no deserto, que ele foi fazer o retiro, né, espiritual no monte, que ficou aí 40 dias, que foi tentado de todas as maneiras, e a gente entende que a tentação, a coisa forte mental, né, emocional que aconteceu naquela época, né, o que falam, né, o diabo, né, atentou, né, nada mais é do que a mente de Jesus tentando ser, naquele momento, humano, carnal. Então, é muito interessante, né, você estar naquela meditação, naquela conexão. Eu imagino ele, só que eu não imagino ele assim, corpo, eu imagino ele pré-espírito, como se fosse algo assim, invisível e visível ao mesmo tempo, e cada vez que ele era tentado, ele se tornava um pouco humano. Cada vez que ele ia para ser mais Cristo naquele momento, ele se conectava com o Criador, que era o Pai. Mas conseguiu para que ele pudesse entender que ele realmente era o Cristo, né? Que veio para mostrar e nos ensinar que o amor salva tudo. É isso. Ok, gratidão, Marleide. Gratidão pelas suas palavras. Alguém mais gostaria de falar um pouquinho desse primeiro trecho? Na semana que vem a gente vai entrar na parte do deserto especificamente, né? Quando ele vai falar das tentações, quando ele vai falar de tudo, exatamente todos os significados, tá? Eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a analisar aqui, na semana passada a gente Cristo falou para a gente um pouquinho das coisas que se passam na televisão, de como a humanidade hoje tem acesso a uma série de problemas que estão acontecendo no mundo que antes não era visível para as pessoas. E como a humanidade hoje em dia ela está totalmente guiada, o seu comportamento está totalmente guiado, influenciado realmente por uma mídia que nos coloca uma série de coisas na televisão. Então, a própria mídia passa uma série de informações e acaba escravizando a humanidade de uma determinada maneira, ditando comportamentos e ditando regras. Então, Cristo coloca para a gente que, para que a gente atinja um novo nível, um novo patamar espiritual e atinja a nossa necessária evolução, a gente precisa resgatar todos os ensinamentos dele e a maneira dele de pensar. Então, esse é o primeiro ponto. E o ponto de partida está exatamente aqui. Que ele quer incutir para a gente exatamente o que e quem nós somos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que é o ponto de partida de tudo para a gente entender sobre a consciência crística, que é entender quem a gente é em essência, né? Então, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque também vai falar na semana que vem exatamente isso, quando Cristo vai falar em detalhes quem nós somos e como ele teve essa percepção lá no deserto, de quem nós somos em essência. Mas o básico para a gente começar a entender aqui é entender que nós não somos um corpo que tem um espírito. Na realidade, nós somos um espírito que possui um corpo que está aqui experienciando. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que é a primeira crença que ele vem trazer para a gente, para quebrar, que ainda muitas pessoas têm essa crença. A crença do materialismo, a crença de que nós somos matéria e de que nós somos um corpo que tem pensamentos. E na realidade é exatamente o contrário. Nós somos um espírito que possui um corpo para vivenciar a nossa experiência. Então, esse é o primeiro ponto, que é a partida de tudo isso que ele quer colocar. Então, e ele deixa muito claro aqui que é para a gente poder entrar nessa nova maneira de
de pensar e de entender, a gente precisa aceitar exatamente tudo isso que ele vai colocar para a gente nas próximas páginas. Quem nós somos em essência, porque a partir do momento que a gente reconhece quem nós somos em essência, que todos nós somos espírito, que todos nós temos a mesma origem, a gente começa a entender toda a mudança e entender por que a nossa vida não está da maneira como a gente gostaria que fosse, como Cristo vai descrever nas próximas palavras. Então, esse é um primeiro ponto dessa mensagem aqui. Essa necessidade de uma visão mais elevada é exatamente esse primeiro ponto que a gente precisa começar a entender. Para entender exatamente quem é o Criador, para entender exatamente quem nós somos em essência, para poder ter toda essa mudança. E Cristo faz uma observação muito importante aqui, quando ele fala que ele não se referia a ele mesmo como filho de Deus, mas sim como filho do homem. E que ele fala que ele deixava muito claro que a intenção dele era que as pessoas compreendessem que tudo aquilo que ele fazia, todos nós também podemos fazer. E muito mais. Isso está escrito em diversas partes, inclusive no final da leitura da semana passada a gente leu isso, que foi quando ele falava aceitar que coisas maiores do que aquelas que ele fez, vocês também fariam. Foi a frase que ele colocou pra gente, que a gente leu na semana passada, e que essa frase está inclusive na Bíblia, que tudo aquilo que ele fez, que nós poderíamos fazer muito mais, desde que nós tivéssemos o conhecimento que ele teve e que nós nos tornássemos íntegro e verdadeiro, como ele se tornou depois da experiência que ele teve no deserto, tá? E é exatamente este o propósito das cartas, como ele falou na semana passada. É passar todo um conhecimento para que a gente, através da meditação e da purificação de consciência, a gente consiga ir quebrando uma série de crenças para que a gente possa ter essa mesma pureza e esse mesmo contato com a consciência crística, para que a gente possa manifestar aqui no planeta tudo aquilo como ele manifestou aqui. Então, Cristo ele vem como um exemplo para que todos nós sigamos, mas não um exemplo, é um exemplo de a vida de Cristo foi na realidade o caminho para a nossa ascensão de consciência, o caminho para um pensar diferente, o caminho para que a gente atinja uma consciência superior e tenha acesso ao Cristo que está dentro de nós. Então esse é o ponto que ele, nessa introdução, que ele quer deixar muito claro isso. Ele é de carne e osso como todos nós. A Marleide trouxe um ponto importante lá do deserto, que ele vai estar descrevendo mais para frente, então não vou me aprofundar muito nisso, mas que ele era de carne e osso como todos nós. Ele viveu uma vida normal, como a maioria de nós, embora ele já fosse um ser evoluído até os 30 anos, como a gente vai ler daqui a pouquinho, ele teve uma vida normal. E depois do momento que ele teve o batismo e que ele entrou no deserto e que ele se purificou completamente das crenças humanas, ele conseguiu atingir esse estado de divindade, que é um estado que todos nós podemos atingir, como ele relata durante toda a leitura do livro, tá? Então é basicamente nós lemos dois trechos aqui, né? Mas esse primeiro trecho ele quer deixar essa introdução para a gente começar a preparar a nossa mente para toda essa leitura. Alguém quer falar alguma coisinha? Pode falar e pode perguntar, fiquem à vontade. Christian, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei nem se é uma pergunta, tá? Mas quando criança, né, nós somos como que diz, transparentes. Então, nós não temos nada de maldade, nada, né? E onde foi que nos perdemos? Porque se somos imagem e semelhança de Cristo, como a aula passada foi dito, ou retrasada, já não sei, mas que nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Onde nos perdemos? Qual foi o ponto? Eu vou responder a tua pergunta, mas eu não vou dar muito spoiler, porque Cristo detalha exatamente esse ponto na leitura que a gente vai fazer a semana que vem.
Justo a semana que Tá. vem eu não falei. Então, ele detalha exatamente esse ponto. Mas mas é legal a gente entender até para começar a dar um conceito em tudo isso aqui. Na realidade, eu vou falar até uma coisa mais forte. Hoje eu vou pedir que aceitem e depois, aos poucos, a gente vai entrar cada vez mais forte nisso. Na realidade, nós não somos imagem e semelhança de Cristo. Na realidade, todos nós somos deuses. Todos nós somos criadas da mesma partícula divina. Tá? Todos nós somos partículas do Criador. Tudo que existe no nosso corpo é partícula do Criador. Todo o trabalho que é feito no nosso corpo pelas nossas células, elas são totalmente guiadas por uma consciência muito superior. Então todos nós temos essa partícula do Criador dentro de nós, assim como Cristo também tinha. Tá? A diferença que acontece? Você relatou perfeitamente, e eu também não vou detalhar muito porque é o exemplo que Cristo vai usar na semana que vem. Quando nós nascemos puros, nós somos criados, e você pode ver que quando uma criança nasce, a criança sonha, a criança ri, a criança, fora algumas exceções que já vem com karmas de vidas anteriores, mas a criança, quando ela nasce pura, ela nasce totalmente livre de crenças e preconceitos. Aonde a gente começa a perder essa essência, essa ligação? É através, quando a gente começa a observar, quando a gente começa a aprender com os nossos pais, quando a gente começa a aprender com tudo aquilo que a gente vai escutando. Então, quando a gente começa a ver o mundo, ouvir as coisas, e começa a achar que tudo isso é a realidade, é onde a gente perde a conexão com o divino. É como se fosse Cristo vai usar esse exemplo, mas é como se fosse um invólucro que fosse obscurecendo a nossa consciência e vai fazendo com que a gente perca esse contato que a gente tem com a nossa divindade. Se vocês repararem, tem muitas crianças que relatam experiências de verem espírito, de verem pessoas que já morreram, de verem pessoas de verem coisas. A criança, ela nasce com isso, e todos nós nascemos com isso, com um véu mais fino, digamos assim, que a gente tem acesso a essa outra dimensão e a outras realidades. Mas quando a gente vai crescendo e vai... tem gente que fala, essa pessoa está vendo coisa, isso é coisa do mal, isso é coisa do demônio, ela está vendo, isso não existe o que ela está vendo. A gente começa a acreditar que essas coisas são coisas da nossa cabeça, e isso vai obscurecendo, claro que cada um com as suas nuances e cada um com as suas particularidades que a própria família vai colocando pra gente. Então, neste momento, do 0 aos 7 anos, onde a gente nasce plenamente puro, as nossas crenças que a gente carrega por toda a vida, a grande maioria delas são inseridas no nosso subconsciente até os 7 anos de idade. E por isso que vão formando as nossas personalidades, vai formando aquilo que a gente acredita ser verdadeiro ou não. Basta a gente pegar uma pessoa que nasce numa comunidade violenta e uma pessoa que nasce numa comunidade mais nobre. A pessoa que nasce numa comunidade violenta, ela acaba, por exemplo, crescendo, acreditando que a violência é normal, acreditando que a droga é normal, acreditando... isso não é só nas comunidades mais violentas, mas a gente acredita que tirar vantagem do outro, a competição é uma coisa normal. E tudo isso são conceitos que são inseridos na humanidade, são crenças. São crenças que vão sendo inseridas na gente desde de criança, a crença da competição, a crença de que a gente tem que estar sempre na frente. Com isso desenvolve para alguns o complexo de inferioridade, para alguns um complexo de incapacidade, para outros uma rejeição, para outros um abandono quando ela é abandonada pelos pais. Então essas crenças vão sendo inseridas e a criança vai formando toda essa série de crenças que vem se manifestar nela quando ela tem consciência e na vida adulta, e faz com que a gente não manifeste aquilo que a gente veio manifestar, que é essa essência divina, que é exatamente o cerne do que Cristo coloca aqui pra gente, que a gente precisa saber quem nós somos.
E uma vez que a gente saiba quem a gente é, mesmo que a princípio a gente não acesse isso, mas a gente comece a ter consciência disso, a gente já começa a trabalhar todo o nosso subconsciente para acessar a verdade de quem nós somos. Tá? Então, eu quis falar de uma maneira sucinta, da mais breve possível, que é para não aprofundar, que a gente vai aprofundar muito nisso na semana que vem. Tá? Pode falar, Betinha, você levantou a mão. Quem quiser falar, pode levantar a mão a qualquer momento aí, pode pedir a palavra, tá? Se ficar com dúvida, podem falar também. Perguntar também. Christian. Pode falar, Betinha. Desculpa, tinha uma ligação aqui, peraí, só um minutinho. Não, eu só queria acrescentar que, assim, dentro da pedagogia, e acredito que também dentro da psicologia, tem uma questão, assim, bem forte também, de que a criança, até os 7 anos, ela toma como verdade tudo que o adulto fala, né? Porque ela ainda não tem aquele juízo moral, né? Então, tudo que a criança vai ouvindo, né, dentro de casa, na comunidade, na escola, né, ela vai tomando aquilo como verdade, e isso também justifica aí esse se perder do divino, né? Sim. Porque dependendo do ambiente que ela está, das convivências, das experiências, isso vai se perdendo, né? Outras situações vão se instalando ali ao longo da jornada dela. E é principalmente nesse período da infância que vamos dizer assim, isso vai se formando, né? E aí é por isso que hoje em dia existem aí essas questões assim das terapias, né? Principalmente aí pensando na constelação, que a gente vai em busca de tratar traumas e crenças que se instalaram na infância, né? Sim, perfeito. Todas essas terapias integrativas hoje, que existem hoje, não é à toa que surgiram de alguns anos para cá, vem surgindo várias terapias integrativas que ajudam a gente nesse processo de resgatar quem nós somos em essência. E por que está vindo nesse tempo? Porque é exatamente o tempo que o planeta está passando por essa grande transição planetária, porque a Terra está passando por uma profunda mudança e chegou o momento que a humanidade está pronta para acessar todas essas informações. E é exatamente o que Cristo fala no início das cartas. Por isso que ele voltou agora. Cristo, o retorno de Cristo não vai ser um retorno físico, a gente já comentou isso. É o retorno dele em consciência, é o retorno dele na mente de todas as pessoas. E esse livro, né, foi uma das maneiras que ele encontrou também para fazer isso. Não é o único meio que ele faz isso, ele está iluminando a mente de várias pessoas de diversas maneiras, mas esse foi uma das maneiras que ele colocou de atingir o maior número de pessoas, foi através desse livro, exatamente para isso, para começar a inserir na consciência das pessoas quem elas realmente são, porque só com essa consciência elas conseguem mudar de patamar. Então até Cristo coloca aqui que muitas coisas sobre ele foi suprimida para dar credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Então era meio que interessante naquele tempo manter Cristo como uma divindade. Por quê? Porque as pessoas começaram a aprender e a escutar mais as suas palavras. Mas ao mesmo tempo que essa divindade foi importante porque manteve a presença de Cristo viva até hoje com a gente, na humanidade, ao mesmo tempo criou uma separação, como se Cristo fosse uma divindade e a gente não pode chegar no mesmo nível de consciência que ele atingiu. Tá? Então esse é um ponto, essa é uma das principais quebras de crenças que Cristo procura trazer para a gente nessas cartas. Que ele é como nós, ele é partícula divina, ele é partícula do Criador, ele veio ao mundo sim com uma missão específica, né? Ele já tinha um certo nível de evolução e atingiu com a experiência dele do deserto, ele conseguiu quebrar todas aquelas crenças que tinham ainda na mente dele como humano e que fez com que ele acessasse
a essência de quem ele é e com isso fazer todos os milagres, todas as coisas que ele pôde fazer aqui para a humanidade. Mas ele sempre deixa muito claro que tudo que ele fez, todos nós podemos fazer, desde que tenhamos o conhecimento que ele tinha e a purificação e uma consciência íntegra como ele tinha. Então, se a gente consegue atingir isso, e ele nos ensina durante todo o livro esse trajeto do que a gente deve fazer para chegar nesse ponto, claro que não é um caminho simples, mas é um caminho totalmente viável, que ele vai nos ensinando exatamente como fazer e como ir fazendo essa purificação e essa quebra de crenças, né? E para quem está começando agora, com o tempo de leitura das cartas e com a compreensão, vocês vão estar experimentando muita coisa diferente. Eu falo que, para mim, não estou querendo dizer que eu acessei esse nível, não, ainda tenho muita crença ainda para ser quebrada ainda, mas o Christian de 5, 6 anos atrás é completamente diferente do de hoje. E eu posso falar a mesma coisa, a Beth, que já está vivendo a experiência aí dos grupos com a gente, a Paty, que participou do grupo passado, a Marleide, que também estão passando, as mudanças que vão ocorrendo no nosso dia a dia com as quebras de crenças que a gente vai tendo é impressionante, conforme a gente vai absorvendo e deixando o conhecimento entrar na nossa célula. Por isso que às vezes eu até falo, tentem escutar a leitura com o coração, que é uma recomendação que o próprio Cristo faz, que a gente escute a leitura ou leia e entre em meditação, para que venha os insights que vêm lá do fundo do teu pensamento mesmo. A meditação é escutar Deus. Então por isso que Cristo pede muito e vai falar muito durante todo o livro da importância de meditar, que é para a gente poder, quando a gente lê e entra em meditação, a gente absorve muito mais, parece que começa a fazer muito mais sentido tudo aquilo que ele traz. Pode falar, Betinha. Agora é uma pergunta, Christian, ao longo do estudo, né, do outro grupo, houve momentos que eu acho que algumas dúvidas ainda se perderam no caminho, né, que por algum momento eu ainda não conseguia nem formular a minha dúvida, né, e parece que hoje eu tenho esse entendimento, eu queria que você me corrigisse se eu estivesse errada. A consciência crística é uma questão assim muito ampla, né? E Cristo, na verdade, foi uma pessoa, né, encarnado, que viveu o papel de Cristo, né? Para trazer um pouco da consciência crística, é isso? Sim, na verdade, a carta 4 explica em detalhes o que é a consciência crística, tá? A consciência crística, ela é um estado de ser, é a consciência de todos os mestres, é a consciência, é o nosso, digamos, é uma consciência que todos nós temos, mas para a gente acessar essa consciência, a gente tem que estar com a nossa mente, o nosso ego totalmente liberto, totalmente purificado. Então, Jesus manifestou a consciência crística aqui no planeta, tanto que ele passou a usar a alcunha de Cristo depois que ele saiu do deserto, porque ele atingiu essa consciência crística. Mas a consciência crística é a consciência que atingiu Buda, é a consciência que atingiu Krishna, é a consciência que atingiu Maomé, é a consciência que atingiu vários outros mestres, independente se é do Ocidente ou do Oriente, mas a consciência crística é uma consciência, é a consciência mais pura possível dos grandes mestres que eles vêm manifestar aqui. E isso está dentro de nós também. Todos nós temos acesso a essa consciência, mas por causa como a Andrea colocou lá da criança, por causa de todas essas crenças que nós vamos fechando a nossa consciência, a gente acaba não tendo acesso a ela por vários motivos, tá? Mas ela mas a partir do momento que a gente começa a se purificar e a fazer esse contato, para quem estuda um pouquinho sobre os corpos, né? Nós temos sete corpos. O corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, quer dizer, o corpo físico, o corpo energético, né, que é o corpo etérico, o corpo emocional, e depois vem o nosso corpo mental inferior, que é o que a gente chama de ego. Até esses 4 corpos são terrenos, todos nós temos acesso amplo a isso. E depois disso tem o corpo mental superior, que é exatamente através desse mental superior que a gente acessa essa consciência crística. Tem o corpo búdico e o corpo átmico, que são os mais próximos de Deus.
E a nossa ponte para a gente atingir tudo isso é exatamente passar a guiar a nossa vida pelo nosso corpo mental superior. Mas para a gente atingir isso, a gente tem que deixar que o ego não domine a nossa vida. O ego é importante para a nossa sobrevivência e para a nossa vida aqui no planeta. É ele que faz a nossa personalidade. O problema é quando o ego nos domina. E quando a gente fala dessas crenças que vão colocando na gente desde criança, que tudo que enxerga a gente adota como verdade, a gente acaba tendo o ego como a gente acaba sendo controlado pela nossa mente inferior, que é a mente do ego. Gente, faltam 3 minutinhos para a sala, então daqui a pouquinho a gente já vai fazer a troca, tá? Querem fazer já ou alguém quer perguntar alguma coisinha, aproveitar os 3 minutinhos que restam? Falar alguma coisinha? Vamos trocar já, né? Oi? Vamos trocar, falta só 2 minutinhos, quase 1, né? Vamos trocar então? Sim. Então vamos lá, então vamos sair da sala e eu vou colocar lá na sala a nova, no grupo do WhatsApp a nova sala. Pausando a gravação. Vamos lá, Janete, se você quiser fazer a colocação que você fez, que é importante mesmo, que você comentou comigo agora. Eu comentei com o Cris que a gente às vezes tem dificuldade de acreditar que isso é possível pelas crenças que a gente vem carregando de tanto tempo, né? E que é um trabalho diário que a gente tem que fazer com a gente e, né, assim, tem um tempo para que isso aconteça, né? Mas a gente tem que estar no nosso trabalho, né? Exatamente. É um trabalho diário mesmo de orar e vigiar e orar, e muito mais vigiar do que orar, e orar também, mas o vigiar é constante. A gente tem a ideia de um Deus tão longe de nós, né? Um ser em algum lugar, né? Que a gente criou, né? Sim. Mas ele está dentro de nós, né? Então. Sim. Perfeito. É isso mesmo. E assim, eu fico me contendo para não falar mais, porque vai vir no tempo. Por exemplo, aqui ele fala que ele foi tentado pelo demônio. Ele vai explicar exatamente o que foi essa tentação pelo demônio. Ele fala aqui da crucificação, né? Da ressurreição, da crucificação, que a crença judaica colocava a salvação do castigo pelos pecados por meio dos sacrifícios no templo, e a partir do momento que veio Jesus, adotou-se a pessoa de Jesus como supremo sacrifício. Isso é uma crença também, eu já vou dar esse spoiler, mas isso também é uma crença. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? Na realidade, não foi essa a missão dele aqui no planeta. Não foi de salvar a humanidade dos pecados, não foi essa a missão dele aqui no planeta. Então ele já deu aqui a entender que não é essa, então por isso que eu estou falando isso, mas ele vai explicar exatamente todo esse conceito mais para frente. E inclusive aqui ele fala do porquê que ele foi crucificado. Ele foi crucificado porque ele desafiou os romanos e desafiou a lei e a ordem quando ele contrariou os judeus. Na realidade foi isso. E quem assistiu o filme The Chosen, acho que isso ficou muito claro também, fica lá muito claro, que o motivo de Cristo ser mandado para a crucificação foi porque ele desafiou ele desafiava a ordem, né? Ele desafiava a lei dos judeus, ele desafiava o que até então era pregado pelos próprios judeus como uma verdade absoluta, né? Como que ele fala com Deus se a gente não fala, né? Era mais ou menos isso. Aí foi todo o desafio porque ele contrariava as leis dos judeus. Alguém quer fazer mais algum comentário desse primeiro trecho ou estão assimilando? Ou vamos ler o restante e depois a gente abre geral? Vamos ler o outro trecho de hoje então? Sim. Então, vamos lá. Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa.
Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo e hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era agente do povo. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo-o e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas, proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciãos judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que sem dúvida nenhuma devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado a minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse.
A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar de meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha caprichosamente, de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. E hoje a gente vai encerrar aqui. E a semana que vem a gente vai entrar exatamente no que eu senti quando estive no deserto. Mas vamos lá. E esse trecho ele pode ser até polêmico em alguns pontos. Para algumas pessoas. Paty, quer falar? Não, vou sim, Christian. A primeira parte da leitura de hoje foi muito, assim, para mim, muito tranquila, porque, assim, saber que Jesus não era divindade, ele sempre deixou claro que ele era filho do homem, que nós somos deuses, então, para mim, tranquilo. Agora, essa segunda parte dele rebelde, eu não consigo assimilar muito bem, não. Acho que eu vou pular. Eu não consigo imaginar Jesus ocioso, bebendo. Então, ele era humano, mas eu já imaginava ele pronto, entendeu? É a imagem que a gente tem de divindade, não tem jeito. Não divindade, mas um espírito que passou por processos humanos como nós e já tinha um conhecimento muito mais evoluído. Então, assim, nunca imaginei ele como um rebelde, tá? Isso para mim é difícil, não sei nem se eu vou conseguir passar por essa... Acho que eu vou esquecer a adolescência dele mesmo, assim, a juventude dele, deixa pra lá. Mas é interessante, né? Refletir, né? Eu não sou fechada a nada, imagina. É que realmente pra gente... que passou, que entende ele como esse ser muito, e com certeza mas a gente não entende, parece que não aconteceu isso, né? Que ele não era
Eu não imagino Jesus com tempo ocioso. Acho que isso que me pegou mais, essa parte que ele fala que ele se tornou um ser ocioso. Para mim eu sempre falo que Jesus não perdeu um minuto. Talvez esteja certa essa minha colocação, mas talvez depois do momento que ele despertou, né? Que foi muito o tempo do ministério dele, que é o que a gente conhece na história. Eu digo que ele não desperdiçou mais nenhum minuto da existência dele. Foi tudo muito pensado e tudo em prol da gente evoluir. Então, para mim, essa parte pegou mesmo, assim. Essa rebeldia dele aqui, assim, acho que eu vou deixar para lá. Não sei as outras, né? Como é que sentiram? Eu acho bacana saber que ele é igual a gente. Exatamente. Então, imagina, menina, não bebo não faço as coisas. Isso eu acho assim, que é uma das partes que realmente ele quis impactar para que a gente soubesse que nós somos iguais, né? Então, eu acho perfeito, assim. Ok, eu tenho a perfeita colocação, assim, a primeira vez que eu li, eu comecei a rir quando eu li essa parte, assim. Eu falei, nossa, quem diria, né? Tipo, mas eu acho que a Jane colocou muito bem. Eu acho que ele quis mostrar que ele era gente como a gente, que ele teve esse lado humano. E por mais que ele veio como um ser evoluído, ele passou por uma infância, por uma adolescência, e ele veio aqui com todo o véu do esquecimento, como todos nós viemos, né? E tanto que ele levou 30 anos para que ele pudesse, você vê que foi com 25 anos que ele coloca aqui, que ele começou a ter, peraí, alguma coisa não está certa. E aí foi onde ele começou a buscar, digamos que ele começou a querer despertar para o que ele realmente veio fazer aqui. Porque muita gente acho que falava, imagina, eu acho que dá pra gente imaginar, imagina desde criança, você é o Messias, você é isso, você é aquilo, e ele, eu sou só uma criança, eu sou um adolescente, o mundo tem tudo isso, como assim, né? Então eu acho que ele quis passar um pouco desse lado pra gente, e que ele teve os seus defeitos como humanos, como muitas pessoas têm, né? Cada um com os seus, né? Cada um com a sua humanidade, mas eu acho que ele quis passar exatamente isso. Eu acho que a Jane colocou um ponto bem bacana disso também. Mas eu queria ouvir os outros o que acharam também um pouquinho dessa experiência, que é importante colocar, lembrando sempre que eu sempre falo que não existe dúvida boba, não existe questionamento que não deve ser feito, e uma coisa que Cristo sempre fala, né? Não fiquem com, se algo incomodou, põe para fora, é importante falar, tá? Porque isso às vezes, eu já vi pessoas que deixaram de ler as cartas, pararam a leitura porque algo incomodou, e já vi em diversas partes das cartas isso acontecendo no próprio grupo de estudo, né? Então esse é um ponto que é importante falar. Pode falar, André. Christian, na realidade, né, o que eu vejo é que nós fomos doutrinados, né? Por exemplo, eu sou católica apostólica romana, né? Fui criado e tal. Então, dentro dessa doutrina, nós não conseguimos enxergar Cristo como um ser comum, um homem, entendeu? Um menino, um rebelde, assim como todos nós fomos um dia, não sim que todos fomos rebeldes, né? Mas tivemos aqueles momentos na adolescência de descobertas, de situações normais, né? Eu acredito, porque dentro da religião eles colocam muito que Cristo era lá, né? Ele não era igual a nós, comuns, no meio de todos, né? Ele era lá, diferente. Então, assim, nossa, mas ele veio para o mundo para descobrir isso, né? Acredito eu. Ele veio para cá para descobrir isso. Tanto é que
depois que ele foi batizado, que ele foi ao deserto, aí que ele viu quem ele realmente era. Que até então ele era um homem comum. Ele bebia, ele ia com mulheres, tal. Mas a gente escutar isso, a gente fala assim, nossa, olha, né? É algo que é tão normal, vamos dizer, né? Mas pela doutrina, não. Se eu falar isso para uma pessoa que é ali da Igreja Católica Apostólica, ela vai achar que eu estou enlouquecendo, qualquer coisa assim, né? Bom, pelo menos é o que eu penso. Sim, sim, muito boa colocação, André, perfeita colocação. Mas é isso mesmo, pode falar, Betinha. Então, eu acho que em cima disso também, né, era necessário que se escondesse esse lado, né, para que a gente acreditasse nessa divindade, né, para que tudo isso viesse como veio mesmo, né? Então, eu acho que por isso foi escondido e por isso Cristo fez questão de revelar isso pelas cartas, né? Sim, perfeito. Porque realmente, se a gente para pensar, como assim um ser tão divino tem aí todos esses pecados, né? Como é que ele vai ser esse ser divino, tendo aí todo esse passado de pecados, né? Então, isso foi muito propositalmente escondido da gente, né? Sim. E se a gente for pegar tanto na Bíblia fala, mas no filme The Chosen ou em vários relatos que a gente tem, qual foi o lugar que ele teve mais dificuldade para pregar? A cidade onde ele nasceu. Em Nazaré ele foi rejeitado, porque as pessoas conheciam a origem dele. Uhum. As pessoas sabiam quem ele era quando criança. Então, e aquela coisa do santo de casa não faz milagre, né? Você convive tanto com a pessoa que você acaba vendo um lado ruim dela. E o ser humano, infelizmente, tem aquela coisa de dar ênfase. Peraí, ele fez tudo aquilo, como assim ele tá vindo agora falar todas essas palavras bonitas, tá vindo falar sobre tudo isso? Da onde ele tá tirando isso? Eu lembro dele como ele era aqui, né? Então, tem esse ponto que dá para entender como humano, né? Por que as pessoas da cidade dele, de Nazaré, ele não conseguiu começar o ministério dele por lá, né? E lá ele praticamente não conseguiu fazer nada, né? Ele quase foi espancado e morto lá na cidade dele, na realidade, quando ele começou a falar sobre o que ele viu no deserto, né? Sobre os ensinamentos que ele veio trazer. Quem mais quer falar um pouquinho? Carla, quer falar um pouquinho? Christian, eu estou aqui meditando. Eu estou assim pensando em tudo isso, né? É tudo muito novo e realmente a gente começa a se questionar. Eu achei muito, para mim, assim, está sendo bem interessante, porque você começa a se questionar, né? A respeito realmente da juventude dele, da gente nunca ter ouvido falar, né, da juventude, porque eu já assisti até filmes dele criança, mas realmente dessa fase da juventude nunca se ouviu falar. E realmente, aí se você compara para pensar, você fala assim, nossa, realmente, se ele né, se nós somos partículas dele e ele, né, pertencemos ao outro, né, como dizer eu sou, né, então eu penso que realmente faz todo sentido, como a Janei falou mesmo. Ele é um ser humano como a gente, ele teve os períodos, as dificuldades, os questionamentos, como a gente teve.
a gente tem na nossa vida. Então, para mim está sendo assim uma coisa muito assim intrigante. Eu acho que é uma palavra. E eu tô adorando. Nossa, tá assim abrindo um novo mundo para mim, sabe? Eu também sou católica e a gente realmente, mas apesar de eu ser católica, eu não tenho essa ideia de um Deus tão distante. Eu acredito muito nas terapias integrativas e eu converso muito, né, com os terapeutas, tenho amigos e realmente eu compreendo que ele vive aqui dentro de mim, né? E ele é muito próximo. Ele não é um Deus distante e é um Deus que permeia tudo. Então, para mim, a árvore, o ar, o sol, as pessoas que convivem comigo, eu, tudo é Deus para mim, tudo esse Cristo vive em tudo isso. Eu acredito nisso. Muito bom. Então, para mim, não é distante. Eu estou muito impactada porque está me abrindo questionamentos, estou muito feliz porque se questionar é estar em constante aprendizado, né? Então, estou amando. Muito bom, muito bom. Gratidão por compartilhar. Gratidão, gratidão. Aline, tá quietinha hoje, Aline? Tô quietinha, tô acompanhando aqui. Quer agregar alguma coisa para perguntar? Só me chamou a atenção a paciência que Maria teve que ter, né? Porque ela sabia que ele era o Messias desde quando ele era criança, né? E aí ver ele passando por toda essa rebeldia, toda essa fase, e ter que ser uma mãe ali acompanhando tudo isso, né? Imagino que tenha sido difícil para ela. Eu não... Me surpreendeu essa parte também. Legal, legal. Não, foi bem colocado. Eu acho que assim, eu acho que Maria também era um avatar, como chamam, né? Digamos assim, já era um ser mais evoluído, tanto que ela veio preparada para tudo isso. Mas aqui, mesmo como humana, né? Ela, e como humana, que foi criada na crença judaica, né? Por mais que ela tenha todo mundo fala que a Maria teve os ensinamentos dos essênios, tudo mais, então era uma coisa mais evoluída. Ela, mesmo assim, ela tinha uma série de crenças que ela carregava do Messias, né? Então ela tinha um pouco, quer que não, a gente acaba montando na nossa mente aquilo que a gente acha que a pessoa vai ser, né? Então ela moldava, acho que ela devia moldar alguma imagem, alguma coisa que ela esperava que Jesus fosse desde criança, e a maneira como foi conduzindo talvez tenha gerado muito impacto para ela nesse sentido, né? Com certeza. Então valeu por esse ponto que você trouxe. Marleidinha. Então, as meninas já falaram tantas coisas boas de se ouvir e tanto questionamento, né? Mas, olha, para mim o Cristo, né? Ele, adolescente, talvez até seus 12, 15 anos, vamos dizer assim, não tenho ideia, mas, nossa, ele passou por propósitos, né? Ele tinha que passar por tudo aquilo. Ele tinha que ser uma criança daquela idade, né? Rebelde. Eu imagino ele batendo de frente com as pessoas por não aceitar aquilo outro. Devia ser uma criança que questionava tudo, né? E não aceitava nada muito fácil. O não para ele não era muito por aí. Não, por ele talvez ser Cristo e ter que passar por tudo isso para chegar no propósito final, né? Que era o crucificar e depois ressuscitar para ser o nosso
Criador de todos, né? Então eu vejo Cristo assim, aquela criança rebelde que questionava pai, mãe, pessoas. Eu acho que devia ser, ele devia brigar por aí, imperativo. Ai, amei Cristo assim. Tem muitos por aí que tem a semelhança dele, só que com rebeldias boas. Sim, a gente encontra até pessoas por aí desse jeito, e outros não, é lógico. Mas ele teve que passar por tudo isso, né? Porque ele tinha um propósito lá na frente. E que bom que ele foi rebelde, não aceitou as coisas muito facilmente. Exatamente. A rebeldia dele não era à toa, né? Ele era rebelde contra todos os ensinamentos e aquela, como ele fala, compaixão que ele sempre mantinha pelas pessoas, né? Que ele sempre... Sim, a rebeldia dele que ele faz, eu acho que as brigas dele por aí, os questionamentos e bater de frente, que eu acho que ele devia bater de frente com muitas coisas, era justamente para defender o menos favorecido, né? E isso não era todo mundo que talvez aceitava, né? Então, aí sim tinha os conflitos. E imagina ele, né? Chegava em casa já brigando com a mãe, questionando um monte de coisa, e a Maria falou, ai meu Deus, pai, o Messias está muito rebelde, o que eu faço? Muito bom. Muito bom, muito bom. Janete, quer colocar alguma coisinha mais? Não, eu estou aqui olhando essa parte que ele fala. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Eu acho que é essa reforma íntima, né, que a gente faz, que a gente está fazendo, e que gostoso saber isso também, né? Ele também sentiu essas dores, ele também se viu, nossa, eu estou fazendo errado, eu quero estar melhor, eu vou me batizar, quero ter uma vida nova. E é o que a gente está fazendo, né? A gente quer também ter uma vida nova, renovada mesmo, né, em todos os sentidos. E essa reforma íntima que nós estamos fazendo, acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? É bem colocado, é isso mesmo, é isso mesmo. É um passo para evoluir, né, digamos assim, para aprender, para evoluir, para fazer o certo, para fazer o correto. Aceitar a nossa humanidade, né? Nós somos humanos, então tudo isso acontece para um humano, né? Sim, sim, perfeita a colocação. Excelente. Você pegou uma frase excelente para ilustrar o momento que a gente está passando exatamente no estudo das cartas, né? De buscar, né? Dessa busca, né? De sentir algo, de voltar para casa, como ele coloca aqui, né? Voltar para casa e surpreender minha mãe, surpreender as pessoas, estou fazendo algo positivo, estou fazendo algo diferente, eu posso mudar, eu tenho jeito. Nos perdoar, né? Porque Sim. Eu acho que quando você sabe, né, você pode fazer algo assim que você se arrependa, mas você sabe que, poxa, se eu soubesse, eu teria feito diferente, né? Mas naquele momento era o que eu sabia, né? Sim, sim. Perfeito. Gratidão pelo compartilhamento. Quem mais gostaria de falar um pouquinho? Pati? Eu tô ainda meio... eu acho que Jesus, assim, meio rebelde foi uma coisa meio nova para mim. Não, eu gosto dessa humanidade, de saber que todos nós podemos mudar. Eu acho isso bem legal, concordo com a Janete. É muito bom saber essa humanidade dele, que traz a gente assim, mas realmente eu não via eu entrei na quinta carta, né, no outro estudo, né, Cristian? Então essa para mim é novidade. Sim. E eu acho que eu nunca pensei em Jesus mais jovem.
Eu sempre, o que eu, assim, a imagem, tudo que eu aprendi foi aquele Jesus que a gente conhece, do The Chosen, o que está nos evangelhos, enfim, a gente nunca pensou nele jovem. Eu já tinha visto alguns programas no History, assim, de falar que ele talvez tenha sido levado pelos essênios. Eu imaginava assim, sabe, ele sendo educado em algum lugar, alguma coisa desse estilo. Nunca imaginei ele com rebeldia, até tudo bem de não aceitar as leis judaicas, aquele Deus. Isso eu acho incrível. Acho que fez parte, sim, eu acho que devia ser, com certeza. Mas é tudo muito novo, né? Esse Jesus rebelde que talvez estivesse meio fora de... aquele adolescente que não sabe o que vai fazer ainda da vida, eu nunca imaginei ele assim, entendeu? Achei que ele já tinha isso em mente quando... Eu achei que ele era um espírito tão evoluído que ele já tinha isso muito mais claro. Mas tudo bem, eu não sou uma pessoa que... É questão de... Bom, ainda não assimilei esse Jesus rebelde, gente, vai demorar um pouquinho ainda, tudo bem. E Maria, a grandeza dela, para mim, então, aumentou mais ainda, né? Porque essa mulher incrível conseguiu, imagina, ver o filho que ela acreditava ser o Messias, como, né, como já foi falado, né? E não deixar ele... tentar colocar ele no caminho, deve ter sofrido tanto Maria, e aí chegar no final em que ele foi crucificado e ela está junto, sempre junto, ela foi de uma grandeza, não dá nem para descrever, né? E João Batista também, olha a importância dele. Sim, sim. Né? João também, né, que foi o precursor, ele que foi... ele é o padroeiro da minha cidade, né? Então eu entro na cidade e falo que João é meu brother, eu gosto muito dele. E adoro João Batista. Então todos estão assim, interligados, são avatares, e que lindo isso, né? E Maria, se Jesus foi tão rebelde assim, Maria tem que ser muito mais querida e adorada por nós, né? O amor dela foi incrível. Muito bom, muito bom. E assim, eu vejo que eu acho que essa parte dos ensinamentos que ele recebeu pelos essênios, eu acho que muito, acho não, tenho quase certeza que tudo isso aconteceu realmente, né? Mas uma coisa não muda a outra, né? Nada impede dele ter aprendido muita coisa, de se desenvolvido, ele teve uma preparação diferente mesmo, mas ao mesmo tempo ele teve esse lado humano que não é relatado em nenhum lugar, né? Entendi. Betinha, quer falar um pouquinho mais? Enquanto ouvia aí o que era dito, estava me vindo assim um pensamento assim, como se eu tivesse entendido melhor quando Cristo, em algum momento lá, que isso consta na Bíblia, né, que eu sempre falei que eu nunca li a Bíblia, né, embora tenha sido criado na Igreja Católica, mas meio que me afastei da igreja muito cedo, né? Então não tenho assim conhecimento do conteúdo da Bíblia, assim, de modo geral, né? Muito pouca coisa. Mas eu me lembro, né, que Jesus falava que em algum momento lá que atirasse a primeira pedra quem fosse livre do pecado, né? Que não tivesse nenhum pecado, né? Então ele se colocou ali também, né? Porque ele também sabia, vamos dizer assim, pecados que ele havia realizado, né? Até aquele momento, né? Então, assim, isso para mim fez mais sentido, né? Porque ali naquele momento ainda, ele se colocou também ainda como um ser humano com as suas dificuldades, seus defeitos, né? E isso para mim fez sentido hoje, como dizer assim, essa passagem da Bíblia. Legal. Muito bom, muito bom. Andréia, quer comentar alguma coisinha a mais?
Não, Christian, eu estou ouvindo e, como é que se diz? Internalizando. Bastante informação, como eu havia dito para você no primeiro dia, né? É bastante informação. Mas é algo que fica claro que ele realmente foi humano, que ele teve erros, acertos, assim como todos nós. Somos centelha divina, né? Somos centelha divina. Então ficou muito claro para mim. Continuemos, como disse a Janete, estamos a caminho. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Marleidinha, algumas palavras finais também? Acho que hoje tudo certinho, né? Cada uma falou de uma maneira que deu para entender muito bem, e cada vez que fala que questiona alguma coisa, esclarece mais coisas na mente da gente. E, como sempre, é maravilhoso participar. A gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais, né? Para ter um autoconhecimento, e temos tanto para aprender, porque nossa casa não é aqui, né? Nós estamos de passagem, né? Vamos ter lá com ele em algum momento. Com Cristo, olha, dizem que deve ser bom. Ninguém veio para falar se era ou não, mas falaram que é bom. Ai, Cristo, brincadeiras à parte, foi muito bom. Gratidão, Marleidinha. Jane, quer colocar alguma coisinha a mais? Não, acho que para mim foi dito tudo assim, né? Cada um com as suas conclusões a respeito, né? Mas é muito bom saber que ele é humano como a gente, né? Num planeta cheio de dualidades, ele também usufruiu, né? Então, tá tudo certo. Eu tenho uma definição que eu falo de Cristo, quando eu falava, não lembro quem falou para mim uma vez que Cristo era Deus, eu falo, ó, a minha visão é que Cristo foi um ser humano mais fantástico que já existiu, mas ainda um ser humano. Então, isso que é um ponto para a gente refletir bastante. Aline, suas considerações finais? Não tenho nada a acrescentar, Christian. Acho que hoje já foi rico bastante já. Ok. Gratidão, Aline, muito bom. E Carla, suas palavras finais? Ai, Christian, eu estou assimilando, agradeço todas as contribuições que foram maravilhosas. Cada pessoa interpreta, e é muito interessante porque cada pessoa, em cada pedacinho, vê algo que te toca, e esse compartilhar enriquece muito, né? Sim. A nossa evolução. Então, só tenho a agradecer. Gratidão, Carla, mas essa é a intenção mesmo, né? Como o canal fala no começo do livro, né? Ela fala que você vai fazer a leitura e no final é entre você e Cristo, é entre você e ele, né? Então, e essa troca no grupo de estudo que a gente faz é exatamente isso, cada um colocando um pouco da compreensão, do ponto de vista, das dúvidas, às vezes das dificuldades em assimilar, né? É isso que enriquece cada vez mais a leitura, né? Que faz a gente entrar em reflexão de tudo que está sendo falado e consegue assimilar melhor todo o conceito, né? E a leitura do livro fica muito mais com os detalhes que cada um vai olhando, né? A leitura do livro fica muito mais rica, né? O nosso nível de compreensão e assimilação é muito maior. Não à toa o próprio Cristo fala para a gente fazer grupos de estudo com relação ao livro, né? Que é para que a gente consiga assimilar e desenvolver melhor a leitura, que a evolução vai ser muito maior. E é isso, gente. Alguém quer fazer alguma colocação final? Ou vamos para os encerramentos?
Sim. Sim? Bom, então, para quem é a Jane, que está a primeira vez, a Jane e a Carla, né? Bom, para a gente no final, a gente faz sempre a gente termina com uma meditação. Na realidade, não é uma meditação falada, a gente entra em silêncio, em conexão, porque eu não sei como vocês estão sentindo, mas existe uma presença muito forte, uma egrégora muito forte que ajuda a conduzir esse grupo, né? Tanto que sempre que eu falo que não sou eu quem tô falando, eu simplesmente sou um leitor. O ensinamento é de Cristo e como eu li o livro várias vezes, eu ajudo a facilitar o entendimento de acordo com o meu entendimento, e mesmo assim, cada vez que eu vou passando nos grupos de estudo, quando eu vou escutando as pessoas, mais coisas ainda vão sendo assimiladas, né? Então, existe uma presença muito forte aqui, e assim como a gente está recebendo toda essa presença da consciência crística, a melhor forma da gente fazer é retribuir tudo isso. Então a gente faz agora no final uma meditação onde a gente fica em silêncio por uns 3 a 5 minutinhos, e cada um na sua maneira de orar, na sua maneira de emanar, a gente vai emanar essa energia para todo o planeta. Pode emanar para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino mineral, para as pessoas que estão passando por necessidades, para os locais que estão em guerra, que estão em conflito, para os países que sofrem muito aí com o tráfico de drogas, né, e com outros tipos os países onde a mulher é muito maltratada, né, os países onde ainda existe um feminismo não, mas um machismo muito impregnado. Então cada um na sua, onde se sentir no coração, para a gente emanar essa energia, para que a consciência crística consiga cada vez mais estar se expandindo aí para toda a humanidade, e para que esse amor venha finalmente emanar no mundo todo e a gente consiga entrar nesse mundo de regeneração. Então vamos fechar nossos olhos. Respirar fundo algumas vezes para silenciar os nossos pensamentos. E cada um à sua maneira faça essa oração, essa emanação de energia, essa emanação de luz, para que a iluminação chegue a todas as pessoas e a consciência crística atinja o seu objetivo, que é fazer com que essa consciência domine, né, e emane por todo o planeta. Então vamos lá.
Vamos respirando fundo e aos pouquinhos vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo. E é isso, gente, todos de volta. Muito bom. Então, a semana que vem a gente já começa a falar o que Cristo viu no deserto. Começa toda a fase. Eu falo que a carta 1, se a gente pegar a essência da carta 1, todos os ensinamentos que Cristo nos traz, eles estão totalmente resumidos na carta 1. A carta 2 e a carta 3 ele começa a falar um pouquinho sobre a vida dele, né, os ensinamentos dele quando ele esteve na Palestina, o real significado das parábolas. E a partir da carta 4, ele vai detalhando cada ponto da carta 1. Aí ele entra no nível do detalhe para a gente ir entendendo e aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento. Então, ele vai, tem coisa que ele deixa para falar, tem até um ponto que ele fala aqui, isso aqui eu não vou falar agora porque mais para frente vocês vão estar melhor preparados para assimilar. Então, ele vai preparando a nossa mente e vai expandindo a nossa consciência para a gente poder absorver todo o conhecimento que ele nos traz. Mas é isso, a semana que vem a gente vai entender quem somos nós e como deveria estar nossa vida se a gente estivesse totalmente alinhado com quem nós somos. Vai ser bem profundo e vai ser muito bacana. E é isso, gente. Alguém quer fazer Boa alguma colocação final? noite. Não? Boa noite, meninas. Boa noite, Christian. Boa noite Boa a noite, todos. gente. Obrigado. Boa noite, meninas. Boa noite, Cristian. Boa noite a todos. Boa semana. Uma ótima semana. Ótima semana. Gratidão. Gratidão. Boa noite, gente. Boa noite.